né, as livezinhas nossas explicando o que causa a hipertrofia. Uma outra coisa é que num dos treinos que eu postei, eu não lembro se foi no de peito ou se foi no de coxa, como é que foi, eu coloquei o meu método de exercício, né? Que foi um método criado num momento de lesão muito forte, com muito pouco tempo para treinar. Então tinha duas coisas acontecendo. Eu não tinha possibilidade de usar cargas naquele cenário e havia o problema do tempo, né, daquelas pessoas, enfim. E aí, de posse do entendimento das chaves da hipertrofia, eu falei, cara, eu preciso de uma estratégia. E foi daí que surgiu o meu método, que é o Tempo Training, que não é um sistema de treinamento, ele não é uma coisa, uau, não. É a mesma coisa que a pessoa que criou o método Delorme, né, que vocês conhecem como pirâmide crescente. E aí, mesma coisa, né? Fernando Ferreira, boa noite. João Andrade, como estamos? Olha só, Tempo Training, ele nada mais é do que um estímulo até as séries de falha concêntrica, ou pelo menos de comprometimento técnico, tá? Entenda desse jeito. Onde tanto a fase intensiva, que é a duração da série, quanto a recuperação, vão sendo progressivamente mais extenuantes. Vou explicar dando o exemplo e você vai entender, tá? Imagine você que você pega para fazer uma rosca Scott na máquina. Vou dar um exemplo assim, numa máquina que fica fácil vocês entenderem, né? Não tem como uma pessoa roubar numa máquina de Scott, né? Fala, pô, mas tão bom de fazer, por que você vai fazer errado num lugar que dá sempre certo, né? Então, imagine você fazendo rosca Scott, tá? Você começa o descanso do tempo treino ao mesmo tempo de tensão? Isso, mas espera um pouquinho, Gilvan. Nós já vamos organizar. Começou a série, você está fazendo rosca Scott. Tente manter o mesmo ritmo. Se vocês preferirem, pode chamar de cadência também, tá? Tentem manter a mesma amplitude de movimento, portanto a técnica não pode ser sacrificada, senão cada hora você vai fazer um tanto, né? E você começa a fazer. Esqueça o conceito de quantas séries e quantas repetições. Pense apenas na fisiologia, na bioquímica do exercício, evidentemente, né? E na sinalização biomolecular. Pensa assim, ó, eu vou causar um estresse na célula. Não quero saber quantos quilos eu estou levantando, quantos % da carga máxima está sendo utilizada, nada disso importa. Se você estiver num treino intensivo, eu acho muito difícil, já tentei fazer, desculpa, um treino intensivo, ó, um treino tensional, um treino com cargas mecânicas muito fortes, eu acho, fofão, fala mestre, um salve aqui de Séries, Goiás, saudade de vocês, a galera de Séries, lá o pessoal é forte. Gilvan, eu também estava com saudade de estar aqui com vocês, muita saudade, eu não estava conseguindo estar aqui, por inapetência física mesmo, assim, os nossos horários realmente não estavam batendo, mas eu estou aqui e voltei, tá? Os quadradinhos ali de pergunta e resposta estão nos ajudando nisso. De posse de uma técnica perfeita e fazendo um exercício perfeito, você, na primeira série, você vai conseguir algumas coisas, a saber, você está fazendo sem contar repetições, o recrutamento de unidades motoras, ele vai aumentando, chega uma hora que as unidades motoras de potência vão entrar em fadiga, em falência, vão sobrar as intermediárias e as resistentes, depois as intermediárias também vão entrar em fadiga, ficaram só as de resistência e acabou a série. Vamos imaginar, e é lógico, cara, nós estamos diante de uma hipótese, né? Mas vamos imaginar que você conseguiu fazer 50 segundos de esforço, ok? Você vai ter então 50 segundos de tempo para se recuperar daquela série, ok? A minha recomendação é não contraia seus músculos, não fica, nossa, não, relaxa, deixa o sangue entrar na sua musculatura
Aí vamos lá, tem 40, já se passaram 40 segundos, já começa a se posicionar na máquina, porque vai ser assim, ó, 48, 49, pum, começou de novo. Você não tem 51 segundos de descanso, 50, que foi o tempo que você conseguiu fazer a série. Se foi uma série boa e você falhou de verdade na primeira, pode ter certeza, você não vai repetir os mesmos 50 segundos. Tá? Mas mantenha a mesma amplitude de movimentos, mantenha a mesma técnica, cadência. Lembre-se, você não está tentando bater repetições. Uma das coisas que eu mais vejo comprometimento nas salas de musculação é que as pessoas tentam cumprir a série. O professor fala 12, ele faz 12 a todo custo, eu falo negativo. Ele perdeu o principal, que era o estímulo mecânico e neuromotor. Ele fez um negócio lá que parecia a série, mas não é assim. Movimento preciso, perfeito, toda amplitude, sem explosões. E aí você foi lá e conseguiu. Doutor Hugo Zanetti, que saudade de você. Não, você que é o grande mestre aqui, irmão. Que isso? Você só é novinho. Diogo, Eduardo, quando melhorei minha técnica, minhas cargas diminuíram bastante. Aprendi muito com você, com o Júlio Balestrin, Gustavo Duarte. Ah, que bom, cara. Só de me colocar na prateleira desses meninos eu já fico muito feliz e muito honrado de ter colaborado aí com a evolução dos seus treinos, tá? Olha só. Vamos imaginar que você conseguiu agora fazer 38 segundos de esforço. Você teve uma queda de 12 segundos, uma queda muito expressiva, né? Você tem agora 38 segundos de descanso. Na terceira série, você vai estar... Ô professor Mauro, e aí? Que saudade, cara. Ó, gente, temos aqui um professor dentro de sala, professor, mestre, doutor, gênio, guru a ser seguido, Mauro Ghiseline. Bom demais, você é fantástico. E ó, um comentário seu é tipo um carimbo assim, viu, Mauro? Falando para eu prosseguir com a minha linha de raciocínio e os meus estudos. O senhor sabe que eu amo demais o senhor e o trabalho do senhor, eu tenho profunda admiração. Nós temos então, numa terceira série, 38 segundos apenas de descanso. Existe uma natureza muito grande se a pessoa tentar cumprir uma série ou tentar bater os 38 segundos. Então você não deixa nem o relógio à frente da pessoa, deixa que você controle o tempo e dê voz de comando, feedback, mostre-se presente. Não abra seus cotovelos, ó, endireita o pescoço, esconde esse queixo, deixa alongar um pouco mais, volta, para que a pessoa consiga ir cumprindo. Obrigado, Mauro. Para que a pessoa consiga ir cumprindo o estresse mecânico e metabólico, ok? Bom, vamos imaginar que ele conseguiu fazer lá 19, 20 segundos agora. É o tempo que ele tem para descansar, ok? Isso então, você está percebendo que nós vamos prosseguindo e os tempos estão diminuindo. E por isso vai chegar uma hora que ele vai tentar mover o peso e falar, não deu, cansei, meu braço está pesado demais, não vai. Ok, a série acabou, tá? Ok. E eu disse para você que essa é uma série que está promovendo um estresse tensional e um estresse metabólico. Ó, gente, vamos tentar entender isso. Ó, Dade, nós sabemos que treinos tensionais... Meu irmãozão, vovô Carlinhos Cacheta está na sala. Saudade de você, Carlinhos. Se é um método que você não está usando cargas elevadas, imagina, você fazendo rosca Scott numa máquina, não tem como pegar pesado assim, seria uma insanidade fazer isso, né? A chance de você promover um dano é maior do que a chance de você promover um ganho, então são cargas moderadas. E uma outra coisa é que você está indo contra relógio e não contra o peso, sabe? É um treino bem mais glicolítico do que pesado. Acontece, porém, que quando você tenta perpetuar as repetições, vamos fazer esse negócio para sempre, as fibras de potência entraram em fadiga. As fibras de resistência, intermediárias, estão entrando em fadiga.
Veja, existe uma alternância no recrutamento de unidades motoras. As fibras elas não desligam e permanecem, elas não desligam e permanecem desligadas, né? Elas perdem aquele estímulo neuromotor durante alguma fração de segundo, depois elas voltam a se ativar novamente. Mas entenda, se você tinha 10 fibras levantando 10 quilos, e num dado momento você tem 5 fibras levantando 10 quilos, o peso dobrou. Portanto, todo treino que for feito contra uma resistência, num dado momento, ele deixa de ser glicolítico, ele deixa de ser um treino metabólico e se torna um treino tensional. Porque poucas fibras remanescentes vão ter que segurar o mesmo peso. Vai ficar pesado para elas. Então, às vezes você está olhando a pessoa lá, o coitado está fazendo elevação lateral com 4 quilinhos em cada mão, morrendo. Sim, mas o que você enxerga por fora, no macro, não é o que está acontecendo no micro, né? Um grande exemplo disso é o drop set, que na última série o cara está com um pezinho que parece um palito de dente, ele morrendo para fazer, né? Ele não está sofrendo só porque está ácido e doendo. Ele está sofrendo porque ele está tentando levantar o peso, mas não tem tantas unidades motoras ativas. Portanto, ficou tensional. Tudo bem? Ok. O que eu ganho com isso? A primeira coisa é segurança, né? Você quebra uma cultura das séries e das repetições. Há 3 séries de 10 para músculos grandes e 2 séries de 10 para músculos pequenos. Isso é uma crendice, né? Ninguém sabe ao certo onde surgiu isso. Sabemos que não existe tal coisa. Bom, quando você se livra da ideia das séries, sempre devemos parar. Ai, passou muito rápido. Depois, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu não vou perder meu raciocínio, não. Relaxa. Interessante a metodologia utilizada. Sempre devemos parar quando a pessoa começa a perder a técnica? Sim. Sempre você tem que parar quando a técnica está comprometida. Vamos imaginar, quem está falando comigo é Genildo. Vamos imaginar que a pessoa fez 23 segundos e na próxima ele consiga fazer a façanha, 23 segundos de novo. Se na terceira vez ele conseguir de novo manter 23 segundos, cai para a isometria. Exemplo, o cara fez 1 minuto na primeira, descansou 1 minuto, 45 segundos na segunda, descansou 45 segundos, 33 segundos na terceira, descansou 33, 23 segundos, descansou 23, 23 segundos de novo, descansa 23, 23 segundos de novo, fica na isométrica. Fica na isométrica até encerrar a série e não ser possível. Está acontecendo algum ajuste motor que você não está conseguindo perceber. Não estou falando que você não tem o domínio de observação técnica. É que de vez em quando o ajuste que a pessoa faz é ínfimo. Vou te dar um exemplo. Elevação lateral. A pessoa não precisa balançar o corpo para o peso subir. Ele só precisa inspirar mais forte. Os escalenos, o trapézio e o esternocleidomastoide puxam as costelas para cima. Suas costelas elas são como a alça de um balde. Elas tocam na sua região axilar e ajudam a levantar o braço. É a coisa mais fácil roubar numa elevação lateral. Estou dando só um exemplo, hein? Tem 1 milhão de maneiras disso acontecer. Então, se você perceber que o tempo não está caindo mais, tem alguma coisa errada, entra na isometria e termine a série. Uma outra coisa que você fica livre, você vai ficar livre além do número de séries, de repetições, aquele conceito, né? Qual é o volume ideal de treino? Você fez e acabou, né? Não tem como prosseguir além daquilo. Eu vou usar tempo training em todos os exercícios da rotina? Não. O tempo training ele foi criado para você usar em um dos exercícios, né? Por exemplo, eu não recomendo que você abandone os exercícios de resistência de força ou de força. Então, você selecionou lá os exercícios do dia que a pessoa vai fazer. Vamos imaginar que você
você escolheu um exercício básico de empurrar, um supino, um flying inclinado, e aí você foi para máquinas, pec deck, crossover, alguma coisa assim. Essa máquina que eles estão chamando de peitoral aranha hoje em dia, né, uma articulada, muito boa por sinal, usei, gostei demais, até comprei aqui para o estúdio agora. Vamos imaginar que você está diante de uma máquina dessas. Ok, poxa, você fez o multiarticular no início, seu ombro e seu tríceps trabalharam junto com o peito. Você fez novamente um multiarticular num banco inclinado, legal. Então, aí o tempo training ele seria interessante porque o seu nível de força já caiu. Aí faria sentido usar um tempo training, percebe? Agora eu vejo pessoas tentando usar o meu método em um treino todo, sabe? Haddad, mas você disse que é seguro? É seguro, mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um aspecto motivacional, psicotécnico, que vai deixando de existir. A pessoa já olha para ele e fala assim, nossa, tudo aquilo de novo. E você tem vários modelos interessantes para serem utilizados, isometrias funcionais, pirâmides, drop sets, pausa descanso, né? Você tem cluster, tem tanta coisa, combinações de exercício, combinações inteligentes de exercício. Então acho que é uma estratégia boa que pode ser utilizada, né? Quando não utilizar tempo training, não se usa tempo training em indivíduos hipertensos. Por uma razão óbvia, né? O tempo de tensão é muito grande. Imagina, você vai ficar fazendo... mas está leve a Haddad. Não, ninguém nunca disse que o pico de pressão acontece porque está pesado. O que foi dito é que o pico de pressão acontece porque o tempo de tensão é alto, não se esqueçam. Quem mais não deveria fazer tempo training? As pessoas que estão aprendendo a técnica. Por quê? Porque o ambiente fica ácido e dói. Então imagina, você está tentando ensinar o garoto, a garotinha, a fazer, vamos imaginar um exercício bem duro, de tríceps corda. Eu acho tríceps corda um exercício difícil de ensinar. E aí você inventa de passar tempo training. Aquilo dói pra caramba, o tríceps corda, entendeu? Tempo training na cadeira extensora para uma pessoa que não tem coordenação, ele vai jogar o peso do lado da perna que ele aguenta mais. E todo mundo tem, gente, a perna. Eu observei meus filhos aprenderem a andar, atentamente observava. Eu moro numa casa que tem degraus altos. E aí eu ficava observando, eles subiam sempre com o mesmo pezinho. E eu do lado falava, outro pezinho. Né? A minha menina, ela trocava de perna. O menino fazia, é mais preguiçoso. Mas você entender que assim, é sempre o mesmo pedal que o menino empurra o pedal da bicicleta quando ele está tentando empinar a bike. Ele já tem a área de domínio lateral dele. Então é óbvio que quando ele chegar na musculação, isso já vai estar fazendo parte dele, tá bom? Nossa, passou um tanto de pergunta aqui. Deixa eu ver onde é que estamos. E aí eu já volto para o nosso raciocínio. Gilvan, já usei esse tempo training comigo e com os meus alunos. Estímulo muito diferenciado, acidose metabólica enorme, além de ser dinâmica, e os alunos se amarraram. Opa, que feedback bacana. Eu prometo para vocês que eu não paguei o Gilvan para ele falar isso, tá? Ele falou de coração. Até porque, pelos comentários que eu leio que o Gilvan sempre faz, ele é uma pessoa extremamente crítica. Então, ele sabe muito bem o que ele está falando aqui, né? Jonathan, filhão, como é que você está? Tranquilo? Ao explicar tempo training para vocês, eu acabei explicando os fatores que são indutores de hipertrofia. Tensão, então, né, você vai fazer um rosca squat, vai estar gerando tensão no bíceps, tá? Tempo de tensão, se você não aumentar o tempo de tensão, não adianta você levantar 50 quilos 2 vezes, isso é muito bom para a sua força, né? Mas você precisa aumentar o tempo de tensão. Por quê? Para dar tempo de produzir sinalizadores bioquímicos, biomoleculares que vão induzir hipertrofia. E isso leva tempo, né? Você não vai fazer isso em 10 segundos de uma ação muscular. Olha o Lúcio,
Que bacana que você está aqui, show de bola, obrigado, queridão, obrigado. Então veja, você gerou atenção, escolheu o exercício, você avaliou o físico do seu aluno e percebeu que os deltoides não estavam bons. Você selecionou o exercício, olha, vamos fazer elevação lateral. Ok, e qual método? Nossa, não consigo fazer desenvolvimento hoje, elevação lateral pesada, fiquei dolorido do último treino, incomodou a semana toda. Entrega um peso pequenininho, 3 quilos, sei lá, depende do estado do seu aluno. Haddad, quantos por cento da carga? Não sei. Não sei, isso precisaria de muitos testes e ainda não foi feito, até porque não percebi mesmo a necessidade de fazer isso. Personal Freitas, qual a diferença entre a utilização do método Tabata no início do treino e no final? Freitas, o Tabata, ele é um método altamente metabólico, ele é muito glicolítico, né? São 20 segundos fazendo força por 10 segundos de descanso. Durante 4 minutos, né? 4 minutos não é brincadeira, né? Você vai dando pulsos ali de 20 em 20 segundos. Dependendo do grupamento muscular que você usou, dependendo do tempo que você vai utilizar para partir para o próximo exercício, o comprometimento neuromotor é muito grande. Eu vou dar um exemplo para você entender. Foi feito estudos no passado da pessoa fazendo cadeira extensora e indo para o leg press. E eles compararam com a pessoa fazendo apenas o leg press. No leg press, o quadríceps ativou muito mais fazendo só o leg, né? A cadeira extensora, nesse cenário que eu estou te falando, é uma pesquisa, tá? A cadeira extensora acabou comprometendo um pouquinho a força do quadríceps no leg press, naquela pesquisa, usando aquela metodologia que eles fizeram. Não estou dizendo que fazer cadeira extensora vai atrapalhar seu treino. Porém, você fazer cadeira extensora, Tabata ou tempo training, que é um negócio que vai travar o quadríceps, vai travar o quadríceps. E de repente você vira para a pessoa e fala assim, vamos agachar. Oi? Não. Dá para fazer leg press sentado, dá para fazer talvez um leg 90, né? Eu tenho máquinas aqui no estúdio maravilhosas para treinar a perna, que te dão confiança para você, não, agora eu estou bem, eu posso ir. Mas assim, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu recomendo que essas técnicas mais glicolíticas, mais metabólicas, sejam usadas mais ao final. Porque quando a tua capacidade de gerar tensão já caiu, você não vai nem conseguir fazer tanta força, né? Mas veja, eu estou te dizendo uma coisa que eu mesmo geralmente faço ao contrário. Vocês que acompanham, de vez em quando eu treino e coloco os vídeos para vocês. É muito comum eu colocar o meu agachamento como um último exercício, mas veja, eu tenho comprometimentos da amplitude, né? O meu lado esquerdo ele tem limitações de movimento, meu reto da coxa é travado, tendão calcâneo é muito preso, muito encurtado. Então normalmente eu ganho muito deixando o agachamento por último, que a minha mobilidade já aumentou, né? Tá bem mais fácil fazer o exercício. Mas estou compartilhando com você uma particularidade, assim, um caso esporádico. Nós não viemos aqui para eu falar do meu físico, do meu treino. A gente veio aqui para falar de um método com base no que tem na ciência, né? E aí você vai pegar o que tem na ciência, vai pegar o meu método e vai tentar aplicar isso aos seus alunos de uma maneira coerente, reflexiva. Às vezes você gosta do meu trabalho ou dos meus olhinhos e aí você fala assim, não, vou fazer o que o Haddad faz porque é bom demais. E não, tenha um olhar crítico. O tempo training é fantástico. Isso não é arrogância da minha parte, ele realmente é um método muito bom. Mas às vezes você tem uma aluna ou um aluno que não se dá bem trabalhando com dor. O tempo training dói muito, né? Muito mesmo. Então vai comprometer, né? Porque ao invés da pessoa ir até a falha, a hora que começa a dar uma queimadinha, a pessoa já aborta e fala, não consigo mais. Aí ele tinha feito 40 segundos. Na próxima, aí ele descansa 40 segundos. Na próxima ele faz 45. Você fala, como assim? O tempo aumentou? Percebe? Então assim, essas coisas elas existem. E aí você tem então a tensão, o tempo de tensão, né? Você tem
o rearranjo metabólico local, que é o que produz hormônios que são sinalizadores hipertróficos, né? Aumenta a concentração de MGF, que é o fator mecânico de crescimento, de IGF-1, toda a cascata de sinalização da AKT, PDK, mTOR. Então, o tempo de tensão é muito importante. Uma outra coisa que acontece é que fibras que entram em fadiga, elas têm um déficit de ATP. E músculo que tem déficit de ATP apresenta rigor mortis, rigidez cadavérica, fica duro, fica pedrado. E aí você vai fazer uma ação excêntrica num músculo que está pedrado. Entende? A chance de você ter microlesões é muito grande. E a microlesão ela é um dos fatores que vão indiretamente induzir hipertrofia, porque vai ativar PAX7, que vai promover mobilização das células satélites para o local da lesão, e ali então começa um processo de regeneração celular. Dessa forma, é joia você ter algum nível de microlesão. Não é ficar achando que se você não ficou dolorido não vai crescer. Não, não é assim. Não é a ferro e fogo, né? É um indicativo, né? Então você tem tempo de tensão, você tem tensão, tempo de tensão, você tem as microlesões, o arranjo metabólico. E agora, André Rugueiro, meu irmãozão, não, mas que saudade de você, viu, cara? Poxa vida, eu que sou grato por você ser meu amigo, viu? Obrigado mesmo. Você tem um outro fator, e aí eu queria muito que vocês fossem bastante críticos, amigos, porque eu ouço pessoas falando de aumentar a frequência semanal de treino. O que seria isso? Treinar mais vezes na mesma semana. Gente, vocês precisam de uma capacidade observacional mais aguçada em relação a isso. Entenda, seu aluno fez, vamos imaginar, leg press 45, ele fez 6 séries de 12 repetições na segunda-feira. E você está tentando aumentar a frequência semanal e na quinta-feira você entra de novo com o treinamento e coincidentemente, na verdade aí nesse caso é obrigatório, né? Já que você vai aumentar a frequência, usaria o mesmo exercício, que é uma forma de você observar se a pessoa está recuperada ou não. Gente, não tem como a pessoa ir lá e reproduzir o mesmo treino. Sabe assim, a queda é muito grande. E aí alguém vira para você e fala assim: ah, Haddad, mas a literatura manda fazer periodização ondulatória. Para força, viu, gente? Para hipertrofia não existe periodização hipertrófica, isso é mentira. Eu acabei de falar quais são os estímulos que geram hipertrofia, eles não são periodizáveis. Então veja, se você fez um estímulo bom, se a pessoa está depletada, se acabou o treino cansada, você tem que levar em consideração assim, ó, come carboidrato essa pessoa? Que aqui no meu estúdio, todas as pessoas que vêm para cá são carbofóbicas. E olha, eu tenho que rebolar para a pessoa gradativamente entender que não tem problema nenhum ela sentar e comer 100, 110 gramas de arroz, de mandioca, né? Não tem problema nenhum, vai ajudar. O problema é ela não comer, ficar com o músculo vazio, ficar com o músculo sem atividade metabólica é importante, arrumar uma disfunção tiroidiana exatamente para compensar essa queda metabólica, aí vira uma baderna na minha vida. E aí a pessoa chega para mim e fala assim: não, Haddad, para melhorar o físico dessa pessoa você vai ter que aumentar a frequência semanal dela. Eu vou dizer, cara, com um treino não está dando conta, mais treinos piora. Mas se há um comprometimento técnico, se ainda é aprendizagem motora, de fato a frequência semanal é muito importante. Você precisa treinar mais vezes para oferecer mais tempo de experiência para essa pessoa. Entenda, treinar mais vezes para que você ofereça tempo de aprendizado, tempo de experiência, tempo de aquisição de habilidade motora e de resistência. Eu falei hipertrofia? Eu falei hipertrofia? Não. Ok? Ainda hoje eu estava conversando com um amigo daqui do Instagram
Eu não vou lembrar o nome, se você estiver aqui na live, fala oi pra gente agora. E ele observou o meu modelo, esse treininho que eu postei essa noite, treininho de peito, eu falei, uma vez na semana, né? Porque aquele treino é impossível aumentar a frequência semanal. Ele é feito para gerar tensa, primeiro, para fazer pré-exaustão. Ele já entra fazendo a pré-exaustão do peito, estragando o que você tinha de energia. Depois entram cargas em exercícios multiarticulares, básico, pesadão. Volta de novo a isolar o peitoral, muda o ângulo, troca a natureza dos estímulos. É o Freitas, oi Freitas, é isso mesmo, nós que estávamos conversando mais cedo. Ele levantou a hipótese assim, mas eu deveria levar em consideração para um treino tão duro quanto esse que você postou, Haddad, se a pessoa é um iniciante, se a pessoa é intermediário, se a pessoa é avançado. Amigos, vocês que estão de posse do livro meu, o Musculação Passo a Passo, vocês já sabem, você não treina hipertrofia no iniciante, né? A hipertrofia ela é treinada em alunos avançados, né? Nem os intermediários dão conta de fazer grandes trabalhos hipertróficos. Então, entendam, né? Você não vai reproduzir um treino nosso de alto volume, alta intensidade, densos, para uma pessoa que simplesmente não vai conseguir fazer, né? Se fizer, não usou poder de contração muscular, que eu chamo muito de conexão mente-músculo. Me lembrei agora do professor Fábio Caverna, atleta e professor Fábio Caverna, que quando ele treinou sob a minha supervisão, anos atrás, já éramos muito bons amigos, ele falava assim, Haddad, eu não entendo, cara, eu já experimentei pegar um dos seus treinos e passar para aluno meu, o cara fazer o treino, uma hora depois chegava assim, e agora, faço o quê? E ele quase morria para fazer os treinos, né? Genildo Personal Trainer, esse livro, como faço para comprar? Pô, querido, vocês que ainda não têm, entra no privado depois, né? E eu mando a explicaçãozinha para onde que você faz o Pix, as coisas, tá? Dá certo, inclusive terça-feira eu vou lançar a próxima remessa. Se você for na bio, gente, lá tem um e-book, que é o e-book de quadríceps, e tem uma outra areazinha lá que é de cursos, e tem um curso lá, ó, o Rodrigo, acontece isso aqui na academia, tem gente que faz o seu treino e acha que foi fácil, né, professor Rodrigo? Você passa o treino seu pro seu aluno, ele faz, não sai nem suor, não sente nem calor, e você quase morre para fazer. Eu sei como é que é isso. Professor Weather, boa noite. Thiago Azevedo, Haddad, além de te perguntar se a live vai ficar salva, quais estratégias e baguncei tudo, para fidelizarmos clientes sedentários, continuar a praticar exercício físico de forma contínua? Ai, que bacana, Thiago, você perguntar isso. Eu tenho um negócio, Maurício, só pode ser pago pelo Pix? Por enquanto sim, Maurício. Professor Maurício. A fidelização de cliente, apesar de ter muita gente boa de marketing, né? Não é meu caso, se fosse eu estava rico e teria 1 milhão de seguidores aqui no Instagram. A fidelização de clientes para professores como eu, não sou nem mais sério nem menos sério do que os marqueteiros, só apenas diferente. Ela acontece mediante a oferta das verdades, né? Existem pessoas que jamais treinarão comigo, jamais. Por quê? Porque eu não tenho uma ideia de servir a pessoa no meu estúdio. Eu tenho uma ideia de trabalhar gradativamente a evolução em vários aspectos, que são físico, o aspecto consciente, cognitivo, né, da pessoa se enxergar num contexto social onde ela está inserida e não permitir mais algumas coisas do tipo, o meu público é um público abençoado financeiramente, e aí muitos deles vão
a alguns médicos, os caras passam formulações de 3, 4 mil reais, para eles não faz diferença nenhuma. Não é, eu não estou tentando livrá-los de serem roubados. Imagina, um cara desse, ele lá e paga 10 mil reais de formulação de hormônio, não fez nem cócega no bolso dele. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é da violência que está sendo feita contra a expectativa da pessoa. Eu quis ser forte a minha vida inteira. E durante mais, sei lá, uma década e meia, eu busquei e não encontrei. Entende? As frustrações que eram geradas, elas foram quase insuperáveis. Eu só consegui superá-las porque num determinado momento uma pessoa estendeu a mão e falou assim: vou te ensinar o que você tem que fazer para ficar forte. Tudo bem? Essa pessoa chama-se Pedro Paulo Agrise, o PP de Guarapari. Devo muito a ele. Se não existisse um PP, não existiria o Eduardo Haddad. Vou deixar bem claro isso para todos. Porque depois, vocês têm que entender que era uma época que não tinha Instagram, não tinha Facebook. Então seguir uma pessoa, gente, era ir até onde a pessoa estava. E eu ia atrás de muita gente que só... o segredo é esse aqui, agora é esse aqui o segredo. Sabe aquele cara que fala assim no Instagram? E eu fazia tudo que estava ao meu alcance e a diferença era paupérrima, né? Então tudo que estava ao meu alcance eu fiz mesmo. Inclusive muitas das lesões e dos danos que eu tenho vieram por causa de pessoas inescrupulosas que cruzavam o meu caminho naquela época. Amigos, um dos meus compromissos é livrar os meus alunos, e eu chamo sempre de alunos e não de clientes, desse tipo de pessoa, livrá-los de traumas absurdos, medo de determinadas comidas, dependência abusiva de álcool. Esse é o meu compromisso. Assim sendo, as pessoas que treinam comigo dificilmente abortam os nossos projetos, porque elas percebem que existe um envolvimento muito grande com coisas maiores do que o treino isolado, né? Agora, uma pessoa que gosta de treinos da moda, uma pessoa que gosta de academia, de roupa bonita, de gente malhadinha, não vai vir treinar no meu estúdio. Imagina, a música que toca no meu estúdio é lounge. Você chega aqui e está tocando música romântica, música dos anos 80. Às vezes, né, o pessoal fala assim: pô, Haddad, bota uma música mais animada. E eu vou lá e boto, mas assim, o normal é música tranquila, que é um ambiente para conversar, para trabalhar valores e ir rompendo barreiras da cabeça da pessoa. Naturalmente ela começa a treinar mais pesado a partir dessa conscientização, né? Então não é chamar o cara de frango, eu brinco muito com essas coisas, mas assim, não é desse jeito que que eu trabalho, né? Tem o estúdio cheio, graças a Deus. Hoje o estúdio ficou quase 4 anos fechado, e agora a gente, 2019, né, eu reabri o estúdio e nem propaganda eu faço, né? Não tem muita e também não tem interesse do estúdio cheio. Ele está cheio, mas cheio do tanto que eu consigo atender, montar palestras, me treinar, que eu não vou permitir parar de fazer atividade física por conta de trabalho, senão o trabalho vira tripalium, né? E aí já não dá mais certo. Mas essa é uma outra live, é um outro conteúdo. Nosso objetivo hoje era falar para vocês os fatores que desencadeiam a hipertrofia, onde é que vocês estavam errando, onde é que vocês estavam acertando, e descrever tempo training para que vocês, os que não conheciam, passassem a conhecer, né, e entendessem o quanto ele é efetivo para atingir os fatores que desencadeiam a hipertrofia muscular. Tá ótimo? Sim? Gente, vocês tenham um excelente final de semana. Amanhã eu vou abrir de novo perguntinhas sobre dieta. Agora não dieta e hipertrofia, mas a dieta e definição. Desculpa, não dieta e definição, mas dieta e crescimento muscular. David, cuidar de nós é o principal. Isso mesmo, gostei. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.